Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Elisa tinha apenas 19 anos, uma beleza frágil cuja vida já era marcada pela pobreza e ilusões desfeitas. Seus amigos a viam como uma sonhadora, mas por trás de seu olhar gentil escondia-se um medo constante, o de nunca escapar da miséria. Foi em um luxuoso salão de chá no centro da cidade que ela conheceu Victor Delambre, um empresário aposentado de 75 anos, extremamente rico, conhecido por seus modos refinados e seus segredos bem guardados. Sua voz grave, olhar penetrante e calma gélida eram tão fascinantes quanto perturbadores. Victor frequentemente lhe falava de sua solidão, de sua imensa casa no alto de uma colina e do vazio deixado pela morte de sua esposa. Aos poucos, ele conseguiu tocar o coração de Elisa, prometeu-lhe um futuro, um conforto, uma vida de luxo que ela jamais poderia ter imaginado. E acima de tudo, uma herança colossal, caso um dia viesse a falecer. A princípio, ela se convenceu de que tudo não passava de um acordo, que conseguiria tolerar a idade dele, suas peculiaridades, seus silêncios inquietantes, em troca de estabilidade. Mas assim que pôs os pés na mansão Delambre, a atmosfera mudou. Os corredores pareciam chorar, os retratos a seguiam com o olhar, e todas as noites ela ouvia sussurros através das paredes. Victor, entretanto, estava se tornando cada vez mais estranho. Seu tom gentil às vezes se transformava em ordens frias, seus olhos brilhavam com um fulgor quase demoníaco. Certa noite, enquanto descia as escadas em silêncio, Elisa ouviu Victor falando sozinho na biblioteca. Sua voz trêmula parecia implorar a alguém, ou a alguma coisa. Você me prometeu mais 10 anos. 10 anos, nada menos. No entanto, não havia ninguém na sala. Essa foi a primeira vez que Elisa entendeu que não havia vendido apenas a sua alma a um velho rico. Ela pode ter transmitido para algo muito pior. O táxi parou no início de uma longa avenida ladeada por ciprestes. Através da janela embaçada, Elisa vislumbrou a silhueta da mansão Delambre, imensa, escura, quase engolida pela névoa do fim da tarde. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O motorista, um senhor idoso com as mãos trêmulas, recusou-se a subir mais. Vou deixá-la aqui, senhorita. Dizem que lá em cima as almas nunca dormem. Ele murmurou algo antes de recomeçar, sem nem mesmo esperar pela gorjeta. Elisa permaneceu sozinha, com a mala na mão e o coração acelerado. Cada passo ecoava nas pedras da rua como um aviso. No portão principal, o mordomo de semblante impassível a cumprimentou. Senhorita Elisa? O senhor Delambre está esperando por você na sala de estar principal. Assim que cruzou a soleira, o ar ficou mais pesado. As paredes pareciam exalar umidade, e as pinturas que adornavam o corredor davam a impressão de observá-la. Rostos de mulheres pálidas, todas jovens, todas estranhamente semelhantes. Victor Delambre finalmente apareceu. Terno preto, bengala esculpida, olhar penetrante. Aqui está você, minha querida Elisa. Bem-vinda de volta para casa. Sua voz grave fez o ar vibrar. Ele pegou a mão dela, apertando-a com um pouco de força demais. Ela sentiu a frieza da pele dele contra a sua. O jantar foi silencioso, quase cerimonial. Victor falou pouco, mas quando fez, cada palavra pareceu cuidadosamente escolhida. Falou de sua infância naquela casa, da morte misteriosa de sua esposa e do legado que queria deixar para Elisa. Quero que você esteja segura aqui. Em breve você será a senhora desta propriedade. Essas palavras deveriam tê-la tranquilizado. No entanto, algo estava errado. À luz de velas, ela achou ter visto a sombra de Victor se mover enquanto ele permanecia completamente imóvel. Após a refeição, o mordomo a conduziu ao seu quarto no segundo andar. O quarto era suntuoso, mas gélido. Na parede, um grande retrato chamou imediatamente sua atenção. O de uma jovem vestida com um traje antigo, o mesmo rosto de Elisa. A semelhança era impressionante, quase perfeita. Na parte inferior da pintura, uma placa de cobre trazia a seguinte inscrição: Elise Delambre, de 1892 a 1911. Elisa sentiu a respiração falhar. Isso é impossível, ela murmurou. Naquela noite foi impossível dormir. O vento uivava pelas janelas e por volta da meia-noite, um leve rangido podia ser ouvido, o som de uma porta sendo aberta lentamente. Então, uma voz baixa, quase inaudível, surgiu do corredor. Elise, você voltou. Elisa deu um pulo, paralisada de medo. A maçaneta da porta girou lentamente, mas ela não se atreveu a se mexer, e através da porta entreaberta surgiu uma figura esguia. Não foi Victor. Era uma mulher de vestido branco, o rosto parcialmente encoberto pelas sombras, e no entanto era o seu próprio rosto.
Elisa ficou paralisada, sem fôlego. A figura na porta entreaberta parecia flutuar em vez de andar. Um vestido branco com as bordas desgastadas, uma tez cerosa e aquele rosto, o seu próprio rosto pálido, sem vida. Uma brisa gélida invadiu o quarto. O castiçal sobre a mesa tremeu e a chama oscilou. Elise, por que você voltou? A voz ressoou, suave mas entrecortada como um eco de outro tempo. Elisa queria falar, mas nenhum som saiu. Quando piscou, a figura havia desaparecido. Apenas a porta se fechou lentamente sozinha, com um rangido interminável. Pela manhã, ela pensou inicialmente que tivesse sonhado. Mas no chão, bem em frente à porta, a marca úmida de pés descalços provou o contrário. Ao tomar o café da manhã, Vitor já estava sentado imóvel, com a xícara de café na mão. Dormiu bem, minha querida? Ele perguntou, com um sorriso quase forçado no canto dos lábios. Achei que tinha visto alguém no meu quarto. Oh, ele respondeu calmamente. A mansão tem sua própria memória. Às vezes ela se lembra do que perdeu. Elisa estremeceu. Vitor mudou imediatamente o tom de voz, tornando-se novamente encantador, quase paternal. Ofereceu-lhe uma visita guiada à propriedade. A casa parecia interminável. Corredores com tapeçarias empoeiradas, portas trancadas, retratos de família todos iguais. Mas foi na biblioteca que Elisa sentiu a presença mais forte. Uma sala vasta, onde o ar cheirava a papel velho e segredos. Sobre uma escrivaninha, um grande livro aberto, amarelado pelo tempo, chamou sua atenção. Era um registro familiar. Os nomes de Lambrielles estiveram presentes ali ao longo de várias gerações. Mas quando ela virou a página, sentiu seu coração parar. Abaixo da data de 1911 podia-se ler: Elise Delambre, esposa de Vitor Delambre, faleceu aos 19 anos. No mesmo ano, com a mesma aparência. E logo abaixo, escrito com a mão trêmula: ela sempre voltará, contanto que ele a procure. Um estalo assustou Elisa. Vitor estava atrás dela em silêncio, olhando-a fixamente. Este livro não é para você. Ele disse isso num tom subitamente gélido, fechando abruptamente o caixa. Quem é Elise? Ela teve coragem de perguntar. Um erro do passado. Ele simplesmente respondeu antes de sair da sala. Mas assim que ele desapareceu, Elisa percebeu algo que Vitor tentará esconder. No reflexo de um espelho, atrás das estantes de livros, uma porta secreta. A jovem aproximou-se. Colocou a mão na madeira antiga e sentiu sob os dedos as gravuras de um símbolo estranho, semelhante a uma serpente mordendo o próprio rabo. A porta estava trancada. Mesmo assim, inclinando-se para frente, ela conseguiu distinguir um brilho fraco através da fresta, e o eco de uma respiração lenta, regular, quase desumana. Ela deu um passo para trás. Então, uma voz abafada vinda de trás da porta sussurrou algo que a fez estremecer até os ossos. Me ajude, antes que ele leve você também. Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. A mansão parecia respirar, emitir sons distantes, como se suas paredes estivessem conversando entre si. Cada rangido, cada sopro de vento a fazia lembrar da voz que ouvirá do outro lado da porta. Logo cedo pela manhã, ela se levantou, determinada. Ela precisava entender. Na biblioteca a poeira não havia se levantado. O livro do dia anterior havia desaparecido, sem dúvida escondido por Vitor. Mas a porta secreta ainda estava lá, quase invisível atrás das estantes. Elisa observou o símbolo da serpente mordendo o próprio rabo. Seus dedos tremiam, mas ela sentiu uma leve saliência no centro do desenho. Ela pressionou. Um clique foi ouvido. A fechadura cedeu. A porta abriu-se lentamente, libertando um cheiro a umidade e cera queimada. Uma estreita escadaria em espiral descia para a penumbra. Uma vela ainda quente repousava no primeiro degrau. Alguém estivera ali recentemente. Ela desceu as escadas com uma das mãos contra a parede fria. Quanto mais avançava, mais pesado o ar ficava. No final do corredor, uma grande sala circular se abria. Nas paredes, retratos de mulheres jovens todas diferentes, e no entanto todas semelhantes a ela. Em frente a cada retrato, uma placa de mármore trazia um nome e uma data. Elise, 1911. Camille, 1938. Clara, 1965. Sophie, 1992. Elisa, vazia. A última placa, aquela com seu próprio nome, ainda não tinha data. Seu sangue gela. No centro da sala, um grande recipiente de vidro, cheio de um líquido escuro, emitia uma luz avermelhada. E ao lado, uma poltrona antiga. Vitor estava sentado nela, imóvel, como se estivesse esperando por ela. Você não deveria ter vindo aqui. Ele disse isso sem levantar os olhos. O que é tudo isso? Ela gritou. Quem são essas mulheres? Vitor levantou-se lentamente.
Seu rosto parecia mais jovem do que no dia anterior. Suas rugas pareciam ter desaparecido. Eles são a minha eternidade. Ele murmurou. Veja bem, minha querida Elisa, o corpo envelhece, mas a alma pode se regenerar, desde que encontre o receptáculo certo. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com um fulgor quase sobrenatural. Você é quem eu estava esperando. Quem me trará de volta para ela? Para ela? Elise, a primeira. Minha esposa. Você se parece muito com ela. Ele estendeu a mão em direção a ela. A chama da vela tremeluziu, e Elisa recuou com medo. Não, você está louco. Loucura? Não, eterna. Então, atrás dele, uma figura formou-se lentamente no vapor. Era a mulher de branco, a mesma aparição que Elisa vira na noite anterior. Seu rosto refletia dor e raiva. Deixe-a ir, Vitor. Você já roubou todas as outras de mim. Vitor gritou. E cala a boca, Elise. A luz intensificou-se, o tanque tremeu. Elisa sentiu uma força invisível puxando-a para o centro da sala. Ela se debateu procurando uma saída. No chão, viu a chave de um baú antigo. Sem pensar, pegou-a e abriu o baú. Dentro, um jornal velho. As páginas narravam o horror. Todas as mulheres que Vitor amara, ou possuíra, haviam sido usadas em um ritual para prolongar suas vidas. Todas morreram aos 19 anos. E ela, Elisa, foi a próxima. Mas a voz do fantasma ressoou novamente, mais alta desta vez. Destrua o círculo, antes que ele te acorrente também. Elisa pegou uma vela e a atirou sobre os símbolos gravados no chão. O fogo se alastrou imediatamente. Vitor gritou, tentando apagar as chamas, mas seu rosto começou a se contorcer e rachar. A juventude que ele roubara por décadas estava se evaporando sob seus gritos. Não, Elise, você me prometeu. O espectro da mulher branca estendeu a mão em direção a Elisa, com um sorriso triste nos lábios. E corra e viva por todos nós. Então toda a mansão tremeu. Elisa subiu as escadas correndo, sem fôlego, enquanto atrás dela, as chamas devoravam as paredes e as almas aprisionadas. Quando ela chegou à saída, o amanhecer começava a despontar. A mansão desabou com um estrondo surdo, como se estivesse afundando na terra para sempre. A mansão Delambre não passava de um monte de cinzas. As chamas se extinguiram ao amanhecer, deixando para trás apenas o cheiro de madeira queimada e segredos fumegantes. Elisa, coberta de fuligem e com os olhos vermelhos, ficou parada por um longo tempo contemplando as ruínas. Ela tremia, mas, no fundo, algo havia se quebrado, e algo mais havia acabado de nascer, uma estranha paz. As sirenes dos bombeiros finalmente soaram. As autoridades não encontraram corpos, nem o de Vitor, nem qualquer vestígio dos outros ocupantes. Oficialmente, o incêndio foi atribuído a um curto-circuito. Elisa, no entanto, permaneceu em silêncio. Como poderia explicar que vira um homem se transformar em pó diante de seus olhos? Algumas semanas depois, ela recebeu uma carta. Um envelope antigo, com o selo marcado com uma cobra mordendo o próprio rabo. Dentro, um documento legal, o testamento de Vitor Delambre. Para minha querida Elisa, você quebrou o ciclo, e é assim que finalmente estou livre. Esta mansão, minha fortuna e meu nome agora pertencem a você. Mas lembre-se, algumas promessas sobrevivem à morte. Sinal, Vitor Delambre. Elisa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Como ele pôde prever isso? Seria uma última manipulação, ou uma forma de lhe oferecer o que ele nunca fora capaz de lhe dar, liberdade. Inicialmente, ela recusou a herança, mas acabou por aceitá-la. O dinheiro foi depositado numa conta, juntamente com uma parte do terreno onde outrora se erguia a mansão. Ali, ela mandou construir um pequeno abrigo para jovens mulheres vítimas de abuso e dependência química. Ela deu o nome de La Maison Elise ao local, em memória da mulher que a salvou. Mas em algumas noites, quando o vento soprava forte, Elisa ainda conseguia ouvir aquele murmúrio vindo do nada. Obrigado. E às vezes, no reflexo de uma janela, ou de um espelho, ela via uma figura vestida de branco, que lhe sorria gentilmente antes de desaparecer. Um ano depois, um tabelião a contatou novamente. Ao examinar documentos antigos, ele descobriu um caderno em nome de Vitor Delambre, datado de 1910. Na última página havia uma única frase, escrita com uma caligrafia trêmula. Se ela algum dia voltar com um rosto diferente, finalmente saberei como consertar o que quebrei. Elisa fechou o caderno, com o coração pesado. Talvez Vitor nunca tivesse tido a intenção de matá-la. Talvez ele simplesmente quisesse encontrá-la novamente, repetidas vezes, para expiar um pecado antigo demais para ser perdoado. Ela olhou para o céu. O vento acariciou seu rosto como uma promessa. Dessa vez ela estava livre. E o círculo finalmente foi quebrado.